Olá, minha gente, tudo bem? Bom, nessa aula de agora a gente vai falar de derivação implícita. Mas antes eu preciso definir o que é uma função definida implicitamente, tá? E eu vou começar por essa equação que está aí, essa x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É um exemplo, tá bom? Para vocês perceberem o que significa definir uma função implicitamente. Bom, esse conteúdo está nessa seção 4.18 do livro que eu indiquei para vocês aí, tá? Inclusive tem esse exemplo. Enfim, então, essa equação descreve esse círculo, tá? Conforme eu desenhei aí, né? De raio 1, tá certo? Obviamente, quando você olha para um gráfico desse, né? Ou seja, o gráfico de todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, quando você olha para um gráfico desse, isso não descreve ele inteiro o gráfico de uma função, né? Porque para um determinado x aqui, tá? Eu estou tendo dois resultados para y. E isso descaracteriza a definição de função, tá claro? Então, essa equação ela não pode definir uma função. Mas olha só, quando eu explicito o y aqui, né, a gente vai ficar com y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado, e aí eu vou extrair a raiz, tá? Então, você tem aqui o meu y vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. De novo, né? Esse y eu não posso considerar mais ou menos, porque, de novo, né? Se eu pego um valor para x aqui, obviamente tem que estar entre menos 1 e 1, né? Se eu pego um valor aqui, tipo 1,5, tá? Eu vou ter duas respostas aqui. Eu vou ter a raiz positiva e a raiz negativa. Então, isso descaracteriza, de novo, né, o que eu já tinha falado, a definição de função. Então, eu tenho que optar ou é a parte positiva da raiz ou é a parte negativa da raiz. Então, assim, eu vou desenhar a mão mesmo, porque se eu ficar desenhando com as ferramentas aí, eu vou demorar mais, tá? Então, assim, se eu considerar só a parte positiva dessa raiz, é como se eu tivesse esse meio círculo aqui, ó. Tá? Então, esta função aqui é a minha função y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. É essa função aí. Já se eu colocar, né, a parte de baixo desse círculo, assim, né? Aqui é o y, aqui é o x. Então, aqui é 1, menos 1, menos 1. Tá? Então, essa outra função aqui seria menos a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Porque eu tenho o y todo negativo. Né? Aí a pergunta é a única função que eu teria, né? Quando eu tenho esta equação aqui, essas duas são as únicas funções que eu consigo imaginar que essa equação define? Não, eu posso pegar uma função desse tipo aqui, ó. Vou desenhar um pedaço de gráfico aqui também. Vamos colocar assim. Eu pego aqui. Ops, peraí. Vou desenhar de novo. Eu pego aqui assim, tá? E aqui já continuaria esse círculo. Aí eu já pego aqui. Então, deixa eu apagar esses pontinhos. Ih, apaguei o eixo. Deixa eu desenhar de novo. Ficou errado. Peraí, vou apagar. Vou fazer o seguinte. Aqui não funciona como no quadro, que eu posso desenhar o círculo e depois apagar um pedacinho. Se eu fizer isso, eu apago o círculo inteiro. Aí fica difícil. Vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui, um pedaço aqui para baixo, assim. Então, olha, imagina que eu tenha desenhado aí um círculo inteiro e tivesse apagado, tá? Esse aqui é um pontinho que eu vou chamar de A. Aqui ainda é o menos 1, aqui é 1 e aqui é 1. Certo? Como é que eu defino esta função cujo gráfico é esse aí? Espera aí, não está completo, né? Então, eu tenho que pintar esse ponto aqui e esse outro eu vou deixar aberto. Eu não posso pintar os dois,
porque senão para o A eu vou ter dois valores para y, né? Para x igual a A, eu vou ter dois valores para y. Então, é um pintado, o outro apagado. Então, como é que eu definiria esta função? Né? Eu definiria essa função assim, f de x, pode ser, ou y, tá? Vai ser a minha raiz positiva, 1 menos x ao quadrado, conforme está ali, né? Mas isso para os valores de x que estiverem entre menos 1 e o a, inclusive, né? Porque quando o x for a, eu estou pegando a raiz positiva, o meu y é positivo. E vai ser menos a raiz de 1 menos x ao quadrado, para o caso do x entre a e 1. Né? Então, repara, eu consigo, por meio desta equação aqui, que a gente tinha visto, né? Essa equação aqui, anda tela. Essa equação aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a gente tinha visto que a gente viu que ela define funções implicitamente, tá? Mas aí qual função? Não sei. De fato, quando você diz que esta equação define implicitamente a função y igual a f de x, aí você pergunta qual é a função? Não sei. Pode ser qualquer uma dessas aqui, existem infinitas, né? Só de eu pintar a bolinha de baixo aqui e apagar essa bolinha de cima, já troquei a função. Imagina que o a pode percorrer todo esse caminho aí entre menos 1 e 1, tá? Então, vocês têm aí infinitas funções. Enfim, tá, mas se eu não sei qual é a função que está definindo implicitamente, o que isso vai adiantar? Isso vai adiantar no seguinte, quando eu digo que essa função passa por um determinado ponto x, y, né, o gráfico dessa função passa por esse ponto x, y, digamos que seja esse aqui, né? Enfim, não importa, né? O que importa é que eu estou considerando, né, essa função y igual a f de x passando por esse ponto. Então, é um pedacinho da minha curva que está aqui, tá? Se eu não especifiquei qual é a função, considera que ela passa por aquele pontinho ali, tá? Por exemplo, se eu quiser calcular a reta tangente, né, ao gráfico desse círculo aí que eu tinha desenhado, aí. Né? Aí eu digo assim, calcular a equação da reta tangente que passa pelo ponto... vamos colocar aqui uma outra função. Aqui é 2, aqui é 2, aqui é menos 2 e 2. Vamos colocar lá que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, né? Porque o raio do círculo é 2. Então, eu quero saber qual é a equação da reta tangente, né? Equação da reta tangente, né, ao ponto, vamos colocar aí, se x for 1, se x for 1, quanto que vai ser aqui? Então, ponto 1 aqui, eu vou considerar que eu quero neste ponto, tá? Então, se o x for 1, o y vai ser raiz de 3. No ponto 1, raiz de 3. É só fazer uma continha aqui com essa equação. Tá certo? Então, eu estou especificando esse ponto aqui. Então, eu sei que essa função que está definida implicitamente por essa equação, ela vai passar por esse ponto ali. E eu quero essa reta tangente aqui, a equação dessa reta. Ah, mas aí eu preciso do coeficiente angular. Então, eu preciso calcular, né? Se essa função define implicitamente essa equação define implicitamente essa função aqui, eu preciso calcular a derivada dela. Aí é que entra a questão da derivação implícita. Eu vou pausar aqui para tomar uma aguinha. Espera aí. Desculpa, minha gente. Então, retomando aqui. Então, eu preciso calcular quem é a minha y', tá? Por isso, eu preciso saber como calcular a derivada de uma função que está definida implicitamente por uma equação dada, certo?
Então, vamos à definição do que vem a ser uma função na forma implícita, né? Definição de uma função na forma implícita. Considerando a equação, considere a equação, tá? Ó, é uma função assim, f de x e y. No livro está escrito igual a zero, mas não precisa ser necessariamente igual a zero. Pode ser igual a uma constante, tá? Onde c é igual a uma constante. Tá certo? Por que que eu escrevo, né? F de x e de y? Porque esse lado de cá da igualdade, né? O lado esquerdo da igualdade, é uma expressão que está definida nas duas variáveis x e y, né? Numa variável que vai ser a variável independente e aquela que depende da primeira, tá? Que no caso a gente costuma usar x e o y dependendo do x. Ok. Então, dizemos que a função y igual a f de x é definida implicitamente pela equação acima, né? Pela equação acima, quando, né? Ao substituir y por f de x, né? Y por f de x, né? Temos a igualdade satisfeita. Ou seja, né, se eu pegar, por exemplo, né, no caso dessa função aqui, né, se eu pegar essa y igual a f de x, porque isso aqui está assim, né? Y é uma expressão de x. Se eu pegar essa expressão aqui e substituir aqui nessa equação, essa igualdade aqui vai ser satisfeita. Tá ok? Então, essa seria a definição de uma função na forma implícita, tá bom? Agora, como que a gente pode fazer, como que a gente vai fazer para calcular a derivada disso daí? Como que a gente vai fazer para calcular a derivada de uma função implícita, tá? Simplesmente, assim, a gente vai derivar ambos os membros, tá? Então, se eu quiser fazer a derivação na forma implícita, eu não vou nem escrever muito definidinho, bonitinho, não, porque está no livro, tá? Mas a derivação na forma implícita, basta derivarmos ambos os membros, tá? Da equação dada. Ou seja, ambos os membros que eu quero dizer é esse lado de cá e esse lado de cá, tá? Usando o fato de que y é igual a uma f de x. Ou seja, precisamos usar a regra da cadeia, né? Precisamos da regra da cadeia. Da derivada de função composta, tá? Então, como é que ficaria no caso daquele exemplo que eu coloquei lá? Vamos ver aqui. Se eu quiser calcular, né, a equação da reta tangente ao círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, no ponto, qual que eu tinha falado? 1 raiz de 3. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou solucionar até em vermelhinho para ficar destacado aí.
Esqueci aqui. Solucionar até em vermelhinho. Vamos lá. Aí eu tenho a equação lá, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Derivando ambos os membros, tá? A gente vai ficar como? Derivada de x ao quadrado. Repara que eu tenho uma soma, né? Então, é a derivada de um mais a derivada do outro. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de y ao quadrado? Lembra que y é função. O y é uma u daquela da nossa tabela, lembra? Que a gente estava fazendo cálculo de derivada de função composta. Essa y é uma função. Então, eu não posso simplesmente escrever só 2y. Tá? Se y é uma função, então eu tenho que escrever 2y vezes y'. Vai ser igual a zero, porque a derivada de 4 é zero. Tá? Então, aí aqui agora, eu consigo explicitar quem é a minha y'. Tá? Sempre vai ser possível explicitar, porque por mais sinistra que for a equação que você tem que derivar, a sua y' vai estar sempre multiplicando alguma expressão. Então, vai dar sempre para você poder juntar os membros, né? E explicitar o y' sozinho. Vai ser sempre possível isso. Tá claro? Então, eu posso aqui, vou simplificar por 2, né? Vai ficar x mais y vezes y' igual a zero. Daí, a gente explicita y', vai ser menos x sobre y. Tá? Substituindo no ponto, tá? Aquele ponto 1 raiz de 3 lá. Então, vai ficar assim, y' igual a menos 1 sobre raiz de 3. Tá bom? Agora, vamos montar a nossa equação. Como é que ela vai ficar? Lembra? Vai ser assim, y menos y0, vou botar aqui, y menos y0, igual a derivada, né? No caso, a f' no ponto x0, que multiplica x menos x0. Lembrou? Então, a equação é assim, y menos y0, ponto dado, né? O y do ponto dado, raiz de 3, igual, tem uma vírgula aqui, não sei porquê, igual a derivada, que eu já achei aqui, menos 1 sobre raiz de 3, tá? Que multiplica x menos x0, que é 1. Então, eu posso aqui, ou eu escrevo a equação da reta na sua forma geral, ou eu escrevo essa equação da reta na sua forma reduzida, tá? A forma geral é aquela assim, olha, é um ax mais by igual a zero, né? E a forma reduzida é um y igual a mx mais n, tá? Então, tanto faz aqui. Eu vou deixar na forma reduzida, porque o y já está sozinho aí, né? Então, vamos lá. Y igual a menos x sobre raiz de 3, distribuindo aqui, tá? Mais 1 sobre raiz de 3 é mais raiz de 3. Aí, o ideal seria a gente fazer essa conta aqui, né? Então, é y igual a menos x sobre raiz de 3. Aqui dá 4, né? Mais 4 sobre raiz de 3. Pode deixar assim, certo? Bom, então, essa equação é a equação da reta tangente ao círculo que passa aqui, ó. Aqui está o 1, seria essa reta aqui. Nota que o coeficiente angular é negativo. É sempre bom a gente dar uma validada na nossa resposta, né? O coeficiente é lá, menos 1 sobre raiz de 3 é o nosso coeficiente angular e tinha que ser mesmo, porque a reta é decrescente, tá bom? Bom, aí, dito isso, vocês podem fazer os exercícios. Deixa eu ver aqui.
Onde eu falo aqui. Depois, aí no livro eles falam em diferencial, mas eu já mostrei algo parecido para vocês, naquela motivação, lá naquele slide de derivada, tá? Então, vocês podem fazer os exercícios 4.21. Deixa eu escrever em preto aqui agora. Cadê? Exercícios 4.21. Deixa eu especificar quais aqui, porque eu não falei, não mostrei tudo para vocês. Vocês vão fazer o exercício 18, tá? Podem fazer o exercício 19. E o exercício, ao invés dele dar o ponto, né? Não vou botar o 20 para vocês não, porque ele está muito, muito cheio de letra. Vamos botar... vocês podem tentar fazer aí o 21 e o 22. E usando o diferencial, vocês podem fazer também do 30 ao 36. 30 ao 36. Que são probleminhas que vocês podem usar diferencial para calcular aí. Beleza? Ó, a próxima aula que eu vou gravar, eu vou resolver alguns exercícios desses aí. Então, é interessante que vocês tentem, né? Para depois, quando eu resolver, vocês já perceberem como é que é. Se tiver dúvida, nem precisa. Se tiver dúvida, assiste, né? Para o próximo vídeo. Mas se não tiver dúvida, se tiver feito tudo certinho, então esse próximo vídeo vocês podem até pular, que eu vou fazer um vídeo só sobre exercícios 1 ou 2, tá? Com relação aos exercícios anteriores, ou seja, vou calcular derivada de algumas funções, e aí depois, né, esses exercícios que eu acabei de passar agora. Beleza, minha gente? Até o próximo, então. Bye, bye.